Já. Muito bem. E aí o seu irmão te ajuda e você... É. E aí, o que aconteceu? Aí eu entrei numa paranoia, né? Falei, pô, cara, eu quero fazer... Imagina eu chego lá, todo mundo querendo que eu faça economia, e aí eu vou e faço belas artes. Mas os seus pais, às vezes, eles queriam garantir que você tivesse talvez um seguro Sim. ali profissional. Sim. Às vezes os pais têm um pouco de medo, assim, dessas Não, coisas mais na verdade, diferentes. assim, né? Era uma época diferente, né? Eram muito poucas pessoas que tinham aquela coisa de você, não, faz o que você quer e vai ser feliz. Eu lembro que na época até tinha um amigo que ele fazia engenharia. É o primeiro estágio que eu peguei, né? Ele fazia engenharia e na verdade ele queria ser professor de educação física. E naquela época educação física não era nada. Era assim, tipo, você não quer estudar, então você está escolhendo essa profissão, né? Sim. Imagina, se as pessoas soubessem que hoje Sim. o professor de educação Quantas física pessoas já ganha desbravaram, né? muito, entendeu? Então, assim, tem essa diferença, né? E na época isso pesava muito. Então, aí o que aconteceu? Quando eu estava para fazer o vestibular, né? Naquela época de fazer o vestibular, eu peguei e fiz... Falei, bom, belas artes não dá para eu fazer, né? Mas isso tudo, na verdade, não era uma coisa assim, tipo, meu pai falou para eu não fazer. Não era isso. Isso já vinha da minha cabeça de querer ser uma pessoa mais centradinha, né? Uhum. E aí eu resolvi fazer arquitetura, porque eu teria um pouco da belas artes, teria história, teria aquilo que eu gosto e teria a parte técnica que não seria tão complicado chegar pro papai e falar assim, pai, olha, tá fazendo arquitetura. Você fez um compromisso, né? Com você mesmo. E aí eu fiz, né, comecei a fazer arquitetura e na época foi muito engraçado que aí o primeiro emprego que eu consegui foi numa distribuidora de títulos de valores, mercado financeiro. Olha. Então, assim, pô, eu era novo, super, né? Ganhava super bem e tudo mais, então as pessoas ficavam insistindo para eu parar a arquitetura e voltar para a economia e tudo mais. E eu acabei fazendo isso, né? Eu parei de fazer arquitetura para entrar para o mercado. Não deu certo. Definitivamente não deu certo, assim. Não que eu não soubesse fazer, mas é que não. Sabe quando você faz uma coisa que. Cara, aquilo ali era muito pesado. E foi numa época que, pô, tava surgindo os computadores, né? Então, assim, era um processo bem louco, né? E as mudanças dentro da profissão de arquiteto também, tudo mais. Tudo isso acontecendo naquele. Aí eu falei, quer saber? Não tá pra mim, não tá me fazendo bem, entendeu? Caminho errado. E eu peguei, larguei a faculdade de economia, aliás, minto, nem entrei pra faculdade, porque eu só fazia vestibular e não queria nem saber se eu tinha passado ou não, eu não ia pra saber. E depois aí larguei o meu trabalho, voltei pra faculdade de arquitetura. E foi quando eu comecei a fazer um estágio, que foi muito engraçado, né? Pra época, eu trabalhava no mercado e ganhava isso, né? Aí fui para um estágio que eu ganhava isso. Mas feliz da vida, sabe, assim, né? E aí eu decidi na época também voltar a desenhar, a pintar e tudo mais, aí fiz belas artes também junto. Não cheguei a terminar, porque era muito trabalho que você tinha, trabalhos manuais, então aquilo era assim, super cansativo, porque eu, independente de estudar e tudo mais, eu trabalhava também, então aí era uma coisa meio Não, fica um dia pesada, de 23 né? horas, 24 horas, o que sobra pra você? E aí chegava o final de semana, assim, eu tinha vários trabalhos pra fazer, né? Então pintar, desenhar, não sei o quê. Eu falei, não, vou dar um tempo, fecho uma, depois eu vou fazendo a outra com mais prazer e com mais tranquilidade, né? E aí, assim, aí foi o que eu fui fazendo durante a vida. Fazia um curso de pintura aqui, um curso de teatro, um curso de... dei aula numa faculdade também, né, nessa área, né, que era plástica. Na faculdade de arquitetura eu dava aula de plástica, dava aula de desenho, estudo da forma, tudo relacionado à arte, né, coisa de você pensar em 3D, ensinar os meninos a pensar em 3D e a imaginar um espaço completo, né? O que
você gostava, assim, de colocar pra fora, quando você fazia essas criações, assim? Quais eram os seus maiores fontes inspiradoras que você queria expressar ali naquele momento? Que tipo de pintura, que tipo de... Eu sempre fui muito focado agora nem tanto, mas antigamente minha pintura ela era muito focada nos problemas sociais brasileiros, sabe assim, tipo, eu gostava muito de pintar refrigerante, fazer uma forma bem, um estilo mais moderno, né? Não aquela coisa. Tipo Portinari, assim, fazer uma muitas coisa coisas, bem sim. figurativa, né? E aí eu fazia muitos trabalhos assim. Mas eu achava que eram trabalhos que não fortes, né? Apesar de eu trabalhava muito com cor, muita muito traço, né? E assim, geralmente o que eu pintava não tinha rosto, era assim, só aquela, mas que passava uma certa emoção, entendeu? Quando você via. E aí depois eu fui me dedicando mais à arquitetura, fui fazendo mais projetos, aí a coisa foi ficando mais distanciada. Mas assim, como arte, né? Como eu gosto muito do abstrato, né? Do Pollock, do Leonard Newman, que eu acho fantástico o trabalho dele também. E assim, são trabalhos que você para, né, para apreciar e você fica ali horas, né, assim, porque aquilo ali é uma coisa tão forte, tão intensa e tão intro, né, que você para e fala assim, meu Deus, você começa a ver N coisas, N possibilidades dentro do trabalho, apesar de, né, quando é feito, né, o artista geralmente ele te direciona um pouco, mas te direciona até um ponto e dali você segue livre, né, para apreciar e tudo mais. Você sempre se sentiu, assim, atraído por essa ideia do abstrato, dessa liberdade de interpretação, assim, ou foi uma coisa que você foi descobrindo ao longo dos anos? Eu sempre gostei. Assim, uma mente criativa, né? A forma de você olhar para as coisas, né? Quando você é meio criativo, você começa a criar, né? Histórias e a se ver, né? Naquilo que você produz, né? Como se você estivesse fazendo um filho, né? Então, assim, você passa ali gestando, sei lá, 9 meses, né? Mas num quadro, talvez 3, 4, 5, mas aquilo ali é uma gestação que é difícil também. Tem momentos que você, sabe, entra em crise, tem momentos que você entra num estágio de felicidade monstruoso, porque, assim, você está gerando uma forma, né? E um quadro, uma pintura, ou até mesmo um projeto de arquitetura é muito isso, né? Mesmo que você esteja fazendo isso para alguém, né? Isso é uma coisa muito forte, né? Você tem que estar muito ter um autoconhecimento muito grande, né? E assim, e não ter medo de se expor, né? Que assim, na verdade, quando você, principalmente no meu trabalho, eu acho assim, como eu brinco muito com essa coisa do meu psicológico, dentro daquilo que eu estou vivendo, dentro daquilo que eu estou, né, passando emocionalmente. Então, assim, eu acabo me expondo, né? E essa exposição, né, se você não tiver uma cabeça legal para isso, né, você É o se ponto da bloqueia, crítica, né? não? Hã? É o ponto da crítica que você Não, chega? não é da crítica. A crítica em si, na verdade, eu já passei por essa fase de achar que assim, ai não, tem que ser aceito. Não tem que ser aceito nada. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto e fazer aquilo que eu quero e mostrar aquilo que eu quero, sabe, assim. E lógico, se aquilo vai tocar a pessoa, se aquilo, de uma certa forma, vai trazer algum link, né, do observador com aquilo que eu estou fazendo, pô, muito melhor, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa não que eu não faça, né? Mas assim, mas não é Um objetivo. um objetivo Sim. fazer paisagem, fazer retrato, fazer uma coisa mais comercial, né? O meu trabalho é esse. E assim, eu gosto do resultado final, porque eu acabo
parece que assim, quando nasce uma série, quando tá pronto, entendeu? Parece que uma parte sua foi, sabe? Se resolveu? Ou como é que é essa Se transformação pra resolve de você? uma certa forma, porque você, como eu estou te falando, quando você expõe isso, que é como você, é quando você tem um problema, né? Se você guarda aquele problema para você, né, seja ele qual for, entendeu? Você não fala com ninguém, o que, que acontece contigo? Pode. Você implode, você começa o teu corpo começa a dar aviso que você não está legal, sua cabeça não funciona legal, tudo começa enquanto você não botar aquilo para fora, entendeu? E quando eu faço esses trabalhos, por isso até que é interessante que eu sempre, como eu falei, apesar do meu trabalho ser abstrato, apesar de eu trabalhar com elementos urbanos, né, eu coloco sempre uma narrativa e uma coisa muito pessoal naquilo que eu estou vendo. Eu não tiro foto daquilo porque eu achei, nossa, que lindo. Não, não, não. Eu tenho que ter um link com aquilo que eu estou fotografando e tem que ter Você quer e dizer alguma ver coisa tua? é minha, É. entende assim. E é muito legal porque as pessoas percebem isso, né? Essa última exposição que eu fiz, que foi o Despertar do Caos, né? Estavam lá todas as fotos. E assim, foi interessante que foi um momento que, para mim, foi muito difícil, que eu tinha acabado de sair de um problema de saúde, né? E, de repente, eu tive que, de uma certa forma, explodir para poder renascer de novo, né? E, assim, o Despertar do Caos foi mais ou menos isso, né? Assim, porque eu não penso também no... As pessoas falam assim, você não tem medo de colocar um nome na tua exposição de Despertar do Caos? Eu falei, não. Porque caos é bagunça. Não, não, não. Muito pelo contrário, caos não é bagunça, caos não é nada disso. Caos é o processo de mudança que você entra, né, para você poder atingir um outro patamar na sua vida, sabe? Você se libertar daquelas coisas que estão te fazendo mal, ou que te fizeram mal, ou que de uma certa forma te faz pensar ou refletir em alguma coisa. Não, aqui é o meu ponto, né? Daqui para lá o que vai ser agora, entendeu? Vamos renascer, jornada, né? é um renascer. Na jornada do herói, o herói, quando ele é chamado para a aventura, ele entra no caos. Ele entra na barriga da baleia, quando o Pinóquio entra na barriga da baleia, ele fica lá no fundo e ele acha que dali não tem como ter saída. E aí, de repente, vem uma luz, alguma coisa nele muda, alguma coisa nele morre, na verdade, e aí ele transcende para alguma coisa nova. É um processo de ebulição, né? E assim, tipo, de transformação muito grande. E é exatamente isso, você renasce. E aí todo o meu trabalho, né, de uns tempos para cá, ele vem muito falando nisso, né? Não sei se, quer dizer, muito reflexo daquilo que eu passo, daquilo que eu vivo, mas também reflexo do que está acontecendo no mundo, né? Se a gente chegou num momento assim, cara, se a gente não mudar, se a gente não começar a pensar nessas coisas, né, de uma forma mais real, saudável, de que a gente precisa mudar, que a gente precisa evoluir, né, e continuar um caminho, né, deixando para os próximos e criar uma jornada linda para você, gente, não tem sentido a gente estar vivo, né, sabe? Para você ali nesse trabalho que você fez do Despertar do Caos, o que morreu para você renascer? O que você deixou para trás? Eu tinha muita preocupação, muita coisa, assim, tipo, eu estava num processo ainda de adaptação, né, de mudar de país. Eu já tinha tido uma experiência há uns 15 anos atrás que para mim foi muito, muito forte, né? Eu morei 2 anos no Canadá, que foi muito bom, mas também teve o lado, né, a questão da palavra estrangeiro, ela passa a ter um outro peso para você, ela passa a ter um significado muito mais forte para você. E você tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Se você quer mudar, se você quer seguir num processo, você tem que lidar com tudo isso. E que muitas vezes é fácil e muitas vezes também é muito complicado, né? E eu sou uma pessoa, assim, extremamente emotiva e extremamente intensa, né? Assim, sabe?
Se eu sofro muito. Se eu estou feliz, eu estou muito feliz. Então, assim, eu sou menino, né? Tu imagina aquela coisa. Mas, assim, então, é muito interessante porque quando, né, eu fiz o processo do caos, foi meio que assim, eu tinha acabado de ter um infarto, né, porque por um problema de saúde que eu tive, e eu tinha que aceitar o que eu queria para mim, né? Vem cá, você quer desvendar novos mares, descobrir novos mares, né? Seguir um caminho, ou você quer voltar para o Rio, zona de conforto, aquela zona de conhecido. conforto e tudo mais. Você quer aventura ou você quer o mesmo? Entende? Exatamente. E aí foi quando Foi quando você teve infarto? foi. Caramba. E aí foi, aí assim, e naquele momento eu falei assim, não vai ser mais nada disso, meu processo agora é outro, entendeu? Não tô, não tem necessidade, não tem motivo, né, para se deixar consumir. Vamos surgir um novo Volney disso tudo, vamos pegar agora, tirar toda aquela, as capas e os layers, né, e vamos ficar limpo, claro, bonito e seguir para frente. Começar de novo, uma nova vida. Começar de novo, num processo meu, com mais força, com mais significado, com mais intensidade, entendeu? Você sentiu talvez um infarto, um medo da finitude da vida, que você não estava preparado? Também, isso te faz refletir bastante. Porque até então, assim, é muito engraçado. Eu acho que eu tenho 25 anos, né? Não tenho mais. Não tenho mais, mas assim, então você acha que nada vai acabar aqui um dia, né? Mas aí quando você começa a ficar um pouquinho mais experiente, né? Não vou falar velho, mas experiente, você começa a perceber, né, e a dar valor a outras coisas também, né? Então, assim, e principalmente se preocupar consigo mesmo, né? Então, isso... E a mensagem que eu quero passar com o meu trabalho, de uma certa forma, é isso, entende? Que você tenha prazer naquilo que você está fazendo e que você entenda o teu universo, né? Entendeu? Então, e ver também aonde está o seu caos para você se libertar dele, né? Para você se recriar. Muito bem. E eu acho que assim, todos os trabalhos que vieram depois desse, é muito interessante que antes disso, o meu trabalho ele era muito denso. Apesar de ser a mesma coisa, apesar de ser fotografia, abstrato, não sei o que e tudo mais, era muito denso e muito escuro, né? Sentia ele preso nele mesmo? Como se ele quisesse sair ou... Não era preso, mas era uma coisa assim, talvez por eu estar passando por esse processo de transformação, por essa coisa né? Porque é tudo fase, né? Você começa a acontecer as coisas, você entra num processo de... não vou falar autodestrutivo, que não foi isso, mas assim, um processo mais intenso seu, né? Até você se rebelar contra aquilo e seguir em frente. Então, nesse período, né, eu via que meu trabalho ele era muito forte, muito intenso, mas assim, e com muito pouca cor, entendeu? E depois disso, né, até o próprio Despertar do Caos ele é todo colorido, ele tem uma gama de cores assim muito grande, em cada uma delas refletindo um momento dentro do processo, né, de você ir no fundo do poço, se auto-reconhecer, o seu pedido de ajuda para si mesmo, entendeu? Você se libertar daquilo e você entrar no estado de euforia e no estado de catarse depois. Entendeu? A energia de você ter uma nova vida. Dar uma nova vida. Fala pra mim dessas cores.
Como é que você selecionou essas cores? Na verdade, eu não cada cor, né, ela passa uma certa emoção e passa e mexe também com o teu estado psicológico, né? Mas, e assim, cada fase, né, do caos em si, tem uma cor relacionada em função daquilo da intensidade, né, tanto para cima quanto para baixo, né? Sim. Então, assim, quanto mais preocupado eu tô com aquilo que eu tô vivendo e tudo mais, é mais denso, as cores mais pro marrom, laranja, assim, as coisas, os tons Mais mais... terra. Terra, exatamente. E aí quando você já entra num processo de ebulição, né? É uma coisa mais pro vermelho, né? Que é a cor heróica, né? Que é o momento que você, cara, chega, entendeu? Ou eu venço a batalha, ou eu volto lá pra trás. E aí tem o momento do renascer, né? Que já vai para aquela questão do verde, né? Da nova vida, né? Do árvore nascendo. E depois vem estados de euforia, que já vai para o amarelo e tudo mais. E o catarse, que já é o azul, né? Inclusive esse quadro eu acho muito bonito, porque ele remete assim, né, a constelação e tudo mais. Então, assim, é uma coisa bem legal e bem intensa, né? Que é o teu estágio de superação, né? O que você leva para você agora, depois que você despertou do caos? Assim? Qual que é o seu moto de vida, a sua filosofia pós-caos? Cuidar de mim, criar mais e mais e mais e mais e mais e mais, trabalhar muito. Porque é engraçado, é um processo que não termina, sabe assim? Acho que você vai. Uma coisa vai puxando a outra, sabe? E aí eu já fiz duas séries novas, né? Que é a Metamorfose, que é uma coisa mais pro vermelho, intensidade do coração, do processo que eu passei e tudo mais. Depois veio esse segundo sol, que já é uma coisa de... Cada sol ele tem um significado em relação à sua vida ou aquilo que você busca. E passar também, e mostrar para as pessoas também que assim, que tudo aquilo que você vê, né, não pode passar despercebido, né? Você tem que começar a observar o mundo de uma outra forma, começar a ver que existem cores, que existem beleza, né, em tudo. Aliás, um dos meus gurus, né, nesse processo todo foi o Manuel de Barros, né, que é o escritor, porque assim, eu li todas as obras dele, né? Ele cultua essa questão da beleza do ínfimo, do pequeno, né, que tudo tem a sua importância, que tudo tem o seu valor, que não é só as grandes coisas que são lindas, maravilhosas, entendeu? E ele trabalha isso, né, no interior, né, no regionalismo, e eu busco trazer isso pro urbano, né, no mesmo conceito, né, da minha fotografia, mas voltado para o urbano. Então, assim, aí já vem aquela coisa do arquiteto, né, e sair pela rua olhando para as coisas e vendo exatamente daquilo que as pessoas não costumam a ver, né, ou não faz a questão de ver, batido, né? Passam batido, né, e ver ali coisas interessantes, né? Ver minha história numa parede velha, numa faixa de pedestre. Como que você achou essa parede velha aí, por curiosidade? Você estava na casa de alguém? Como é que foi isso? Não, isso na verdade, assim, eu saio com um objetivo, né? Tá. É como um trabalho, né? Sim. Eu tenho que sair para fotografar, né? Faço lá meu estudo do que eu quero fotografar, não sei o que e tudo mais. Mas quando eu vou para a rua, né? Eu deixo que... Eu sempre
traço um trajeto. Vou andar por aqui. Lisboa é muito bom porque assim, você tem um campo imenso de coisas para ver, de detalhes, né, em tudo, né, na cidade antiga. Então, assim, eu saio e vou caminhando. E nesse caminho eu começo a encontrar as coisas. E ali vai começando, por mais que eu tenha feito um roteirozinho, a história começa quando eu começo a ver as coisas dentro daquele processo, entendeu? Do ver o ordinário É, chamar vocês. é, é. Você tá É uma coisa. Desculpa. É muito empolgante falar sobre isso. Fala. Não, é porque assim, e vai muito também do meu psicológico, né? Do psicológico daquilo que eu tô vendo. Então, assim, às vezes a história sai. Por exemplo, um dia eu estava aqui fazendo uma obra no Metamorfose e saiu assim, foi muito engraçado. Eu estava no meio de uma obra, trabalhando como um arquiteto. E na reforma, de repente eu olhei assim, meu Deus, olha que coisa linda aqui. Eu estava com minha câmera, né? Comecei a fazer fotografias, aí dali saiu o Metamorfose, que estava tudo ali assim, sabe? Aquelas paredes descascadas, caídas, com teia de aranha aqui, eu não sei. Falei, gente, o que é isso? Aí a história começa a acontecer, entende? Como é que é o seu processo de metamorfose, assim? Intenso. Como falei, eu sou gêmeos, né? Então é sempre processo também. Não, mas é tranquilo. Eu, na verdade, assim, dentro do trabalho, né, na questão do que eu estou fotografando, eu sou muito tranquilo no sentido de buscar relacionar as emoções com aquilo que eu estou vendo. É interessante, assim, que eu procuro não dizer para as pessoas o que eu estou fotografando, mas não é por proteção intelectual, etc. não, ele não quer contar como ele faz, não, é simples, eu vou para a rua com minha máquina, olho para a parede, olho para o chão, oh, nossa, que lindo isso aqui, tem a ver com isso, entendeu? E aí eu tiro a foto. Mas assim, eu não costumo não falar, porque como as fotografias elas são abstratas, eu quero dar ao espectador também a possibilidade dele se ver naquele processo, né? E é muito interessante que assim, as pessoas elas entram, quando elas sabem a história, né, do que foi montado e tudo mais, elas entram num processo de autoconhecimento também muito interessante. Muito interessante. E os quadros são escolhidos muito por isso, né? Não é assim, ai, que lindo, aquele ali, maravilhoso, sei que aquele ali combina muito com o meu sofá, então eu vou comprar aquele quadro. Não. Conversa com você. Conversa, né, com você. É o espelho, né? É o espelho, o seu espelho. E como eu trato exatamente desse lado psicológico, né, nas minhas fotos, eu quero que as pessoas entendam também, né, e vejam o lado psicológico delas dentro desse trabalho, né? E que é muito bonito, porque assim, às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, Ivonei, isso na minha última exposição, gostei muito, eu queria comprar o quadro, qual que você me sugere? Não, você não vai comprar nada aqui hoje. Você vai vir um dia aqui, você vai sentar, vai ficar olhando, pensa na história que está sendo contada e pensa na sua história, entendeu? E você vai achar, o quadro vai te achar, não é você que vai achar o quadro. Ou você vai se achar no quadro. Ou você vai se achar no quadro. E é isso que acontece, as pessoas acabam vendo, né, acontecer. Na tua visão, assim, qual que é o grande benefício ou o grande renascimento que uma pessoa tem quando, através de uma arte como a tua, ela abre uma porta para o autoconhecimento? Como assim? Desculpa, não entendi. Assim, o que a pessoa ganha, assim, você acha? Qual que é a grande lição que a pessoa tem? Ou o grande salto que essa pessoa pode ter quando, através de um quadro teu, por exemplo, ela tem essa porta para o autoconhecimento? Você deu isso a ela? Só de ela estar ganhando, né? E dela estar se auto-reconhecendo, se autoconhecendo, isso já é um valor muito, muito grande. Eu fico feliz, porque assim, assim como eu vejo as coisas, né,
eu acho que todos podem ver e todos podem se ver, né, dentro desse processo. E é muito bonito, às vezes, as pessoas chegarem, e já aconteceu de umas 2, 3 pessoas chegarem para mim e falarem assim, nossa, aquele teu quadro me ajudou bastante a entender determinadas coisas na minha vida, entende? Porque assim como eu estou me expondo, né, como eu estou expondo os meus sentimentos, minhas emoções e o meu, abrindo meu peito, olha, eu sou isso, sabe? Eu sou down, eu sou up, eu sou, sabe, mesquinho, eu sou, entendeu? Eu quero, só que eu não quero ser isso, eu quero ser aquilo, entendeu? E para ser aquilo eu preciso me transformar. Então, esse processo de transformação, né, que acaba gerando nas pessoas também, né, é muito legal e algumas já vieram para mim, depois legal ter te conhecido, me criou assim um link, né, com o seu trabalho para me autoconhecer também e resolver determinadas coisas que para mim eu achava que era só eu que só acontecia comigo, entendeu? Na verdade não, acontece com todo mundo tem seus altos e baixos. Todo mundo tem a sua vulnerabilidade, tem os seus defeitos. E muitas vezes as pessoas têm sombras delas, mesmo Sim. que você, por exemplo, se mostra uma pessoa que, pelo menos agora que eu tô vendo, você talvez o Volney de 20 anos, etc., talvez não. Mas alguém que conversa com a própria sombra, que fala, putz, eu sou assim mesmo, mas como você falou, eu preciso me transformar em outra coisa que eu quero. O processo do caos, o processo de transformação, ele só acontece se você assumir, né, que você é assim, que você tem esses problemas ou que você tem essas qualidades, senão você não evolui, né? É aquela coisa, se eu não sair da caixinha, se eu não me mostrar, entendeu? Quem é que vai me conhecer? Quem é que vai saber o que eu sou ou quem eu sou? Porque hoje em dia assim, as pessoas têm aquela coisa, né, de pré-julgamento, né? Sim. Principalmente hoje com essa coisa da rede social, Sim. não sei o que, todo mundo, nossa, aquela vida de fulano é maravilhosa. Não, todo mundo tem problema, todo mundo acorda mal-humorado, todo mundo acorda com o cabelo despenteado, todo mundo tem que escovar o dente, todo mundo tem que... Sabe assim, então assim, quando você assume, né, os seus problemas, né, e aquilo que está realmente te afetando, né, é quando você começa a entrar no processo de mudança, né? Senão tu vai continuar se deteriorando. Uma coisa é verdade, porque uma vez eu ouvi dizer assim, que quando você decide parar de crescer, parar de se movimentar adiante, é como se você fosse uma planta que decide parar de crescer. Então você começa a murchar e você está, na verdade, escolhendo a morte ao invés da própria vida, né? Como que é essa tua relação, assim, de pós o seu infarto? Como é que você olha a vida agora? Muito mais animada. Não, na verdade, assim, é muito engraçado, porque eu sempre fui muito cuidado, eu sempre cuidei muito de saúde e tudo mais, essas coisas todas. Mas eu tenho problema de diabetes, então eu tenho outras coisas, outros problemas que aí calhou de acontecer. E depois disso eu comecei a ver de outra forma. Falei, cara, não quero esse tipo de vida pra mim, não quero esse tipo de... É engraçado, é um momento que você para pra limpar a casa, né? Mas é pra limpar tudo, sabe? Parece aquela coisa daquelas frases, né, de autoajuda, né? Mas, comece assim, pra limpar o quarto. Limpa o quarto. Começa... E aí você começa a ver de outra forma. E eu, né, procuro ver de outra forma. Procuro hoje ver sempre o lado bom da coisa. Antes eu era muito mais estressadinho, assim, tipo... com tudo, né? Tinha que... As soluções tinham que ser rápidas e não sei o que, aquela coisa meio... Não, hoje não. Hoje vamos... Hoje é um coração leve. Leve e cheio de ânsia, né, para viver e para criar mais coisas, né, criar bastante coisas.
E eu acho assim que tudo que você faz, né, independente do que seja arte, ela tem que, de uma certa forma, tocar, né, as pessoas. É o teu recado que você está dando para o mundo, né? Qual que é o teu recado? Vamos viver e vamos transformar, e vamos nos transformar. Eu acho que a gente precisa muito de muita transformação ainda. Tem aquela música, né? Hoje o tempo voa. Mas é bem isso. Quando você falou esse negócio da gente... Você escolheu, assim, os itens urbanos propositalmente ou aconteceu por acaso? Na verdade, por eu ser arquiteto, né? Então, assim, eu já saio na rua olhando para as coisas e criando, assim, e já vendo N possibilidades, composição, né? Luz. Então, eu já saio vendo isso, né? Aí como eu te falei, o Manuel de Barros ele foi muito importante para mim nesse sentido, né? Que eu comecei, poxa, engraçado, eu dou valor a determinadas coisas que ele também, então, só que o que ele vê, né, está relacionado ao universo dele, eu estou relacionado ao meu universo. E assim, então, e eu gosto muito, né? As pessoas às vezes falam assim, você faz essas fotos com macro, né? Com lente macro. Não, minha câmera é uma câmera comum, né? Uma lente comum, não tem lá nenhum efeito, nem na 35mm, vou lá, tiro minhas fotos. E é exatamente aquilo que eu estou vendo, entendeu? Muito bem. E... Essa coisa de você olhar o cotidiano, de você olhar o ordinário, você acha que isso de certa forma ajuda a gente também a se colocar de volta ao presente? Ou é um outro tipo de objetivo que você tem dessa... Não só te coloca de volta ao presente, mas também ao passado, né? Porque assim, por exemplo, você vê uma casa, né? E de repente você está vivendo uma parede destruída, suja e tudo mais, né? Que as pessoas, nossa, que nojento. E ali às vezes bate uma luz, bate um reflexo, bate determinadas coisas, a própria textura daquilo. Você olha, nossa, isso aqui fotografado fica lindo, maravilhoso, né? E aí você para e começa a pensar assim, quantas pessoas já tocaram ali, quantas pessoas já passaram por ali, quantas histórias foram contadas ali, entendeu? E que hoje estão perdidas no tempo, né? Que hoje é uma mera parede toda ferrada e tudo mais, toda descascada. Então tem essa conotação também com o passado. Mas, assim, quando falo do presente, eu falo no sentido assim, não, tá descascado, tá coisa, mas isso não é feio, isso é bonito, olha aqui como é bonito, entendeu? Olha a força que tem esse elemento, olha a intensidade que tem. Só nisso tudo que eu falei aqui de uma mera parede, entendeu? Não, você já viaja nessa ideia das histórias que nos conectam. Exato. O ordinário que nos conecta. Exato. E aí, no fundo, você está conectando todo mundo junto com essas histórias. Sim, porque na verdade, assim, quando você pensa nesses problemas, né, como a gente estava falando, né, do psicológico e tudo mais, isso não é uma coisa minha, não é uma coisa, é uma coisa da humanidade. Todo mundo, sabe, tem seus anseios, tem seus problemas, tem sua história, né, tem seu caos, ou não, ou está buscando ainda ter a sua transformação, né, mas todo mundo tem, né, é uma coisa geral, né? E se você transporta tudo isso para uma tela, ou para uma foto, né, e a pessoa consegue enxergar isso, né, senão já é um caminho, já é um ponto, né, de avanço, né, na vida dela, né? Assim, caramba, ela começou a enxergar. Um porto seguro para ela falar, vem aqui, olha. Eu também já passei por isso. Eu também já passei por isso, exatamente. Muito bacana. Isso é uma coisa que eu acho, assim, até respondendo aquela tua outra pergunta que você falou, por que você acha, né, que traz
para as Sim, pessoas que sim. compram sua obra. É uma coisa mais ou menos por aí. Você saber que você não está sozinho. E que, como eu te falei, caos não é, uma Privilégio de coisa, não ninguém, é né? privilégio de ninguém e não é uma coisa negativa. É Uhum. um momento que todos nós temos que passar para a gente evoluir. Entende? Seja emocional, psicológico, seja o que for. Não existe mudança, né, sem transformação, sem um processo de transformação. Sem saber olhar para o Sem passado. saber olhar para o passado, sem saber olhar para o presente, sem saber olhar para sem pensar no que vai ser o futuro. Né? Como que você está imaginando agora os seus próximos passos aí do Volney Malaquias? Produzir mais, muito mais, focar mais no meu trabalho, que está sendo prazeroso, é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que... E diversificar um pouco, né? Assim, criar outras coisas, né? Criar sempre no processo. O processo de criação é muito doido, porque você nunca para, né? Você começa a fazer uma coisa, quando você vê, você já está em outra, já está em outra, já está em outra, já está em outra. Quando Sim. você vê, é muita coisa para... Porque aquilo também te coloca energia para você seguir. Né? Quando é uma coisa circula. Não é que nem você fazendo economia, né? É um negócio que realmente faz circular e faz uma coisa andar, que faz girar. circula, que faz girar. Entende? Muito bom. Eu não estou ali com números, Sim. eu estou... Então você é o artista do ordinário que nos une Sim. e que nos transforma. Muito legal. Eu gosto muito. Valeu. Gostou? Muito.